Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Te convido a tomar sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, conhecido de todos, o capítulo do amor, e nós vamos ler até onde fala sobre o amor, do verso 1 até o comecinho do verso 8, até a primeira parte do verso 8. 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 até a primeira parte do verso 8. Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Você pode repetir comigo? O amor jamais acaba. Querido Deus, querido Pai, com alegria estamos aqui na casa do Senhor, com toda nossa liberdade de poder louvar, de buscar a Tua face, a Tua presença, de uma forma voluntária, sem nenhum constrangimento, porque fazemos de coração. Viemos aqui de coração, por amor ao Senhor, por amor à Sua palavra, e te pedimos nessa hora, Senhor, que o Senhor nos unja, a mim para pregar a Tua palavra e aos meus irmãos que estarão recebendo essa mensagem também, ó Pai. E que ao recebermos essa palavra, Pai, essa semente bendita do Senhor, ela encontre uma terra fértil, uma terra boa em nossos corações, e que ela possa produzir muitos frutos, para a glória e honra do Teu santo nome. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muita gente pensa que uma fé verdadeira é aquela pessoa que recebeu de Deus um casamento feliz, abençoado. Muitos pensam que a fé é aquela pessoa que tem suas empresas muito prósperas, que a fé é aquela pessoa que alcançou a casa dos sonhos, alcançou o carro dos sonhos. Mas é verdade que Deus pode dar tudo isso para nós, mas será que só isso seria a fé verdadeira? A pessoa que consegue chegar à igreja mesmo sem ter uma condução, a pessoa que vai a pé para a igreja, aquela esposa que está na igreja e o marido não quer saber de Deus, está lá no bar, aquela mãe que está na igreja e o filho está na droga, a pessoa que está na igreja, está na fé, está ali adorando a Deus, mas está passando por uma enfermidade. E aquela pessoa que está adorando a Deus, mesmo passando por uma crise financeira. Tudo isso, querido, são expressões, verdadeiras expressões de fé. Amém? Então venha a Jesus como você está. Venha como você está. É uma manhã de Santa Ceia.
Celebre a Santa Ceia com alegria. Você que está em casa, não pode estar no templo, celebre a Santa Ceia com alegria na tua casa. Prepare o teu pedaço de pão, o teu suco de uva. A oração, ela não tem distância. A fé não tem distância, não tem barreiras. A unção que está aqui, está com você também, na tua casa, que você está conectado com essa palavra. É verdade que o Senhor pede para que nós não deixemos de congregar. Presencialmente é diferente. Claro, sabemos isso. Hebreus 10, 25 nos diz que é uma ordem de Deus para nós não deixarmos de congregar. Mas aonde você estiver, o Deus que está aqui também está com você. Diga: receba, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero pensar um pouquinho nesse texto que nós lemos, 1 Coríntios 13, do verso 1 até a parte A do verso 8. Tão conhecido no mundo inteiro, não apenas no aspecto religioso, mas esse texto é muito conhecido também como uma poesia universal. Sempre que alguém quer fazer uma declaração de amor para alguém, geralmente usa-se esse texto e muita gente o conhece sem ao menos saber que se trata de um texto bíblico. Eu mesmo, quando era jovem, e dá para perceber que não faz tanto tempo assim, não havia internet, nem o Zap, nem o Facebook, nem e-mails. Então o meio da gente se comunicar era através das cartas e dos selos. A gente colecionava papéis de cartas, a gente colecionava selos. Então rapazes e moças de outras cidades se comunicavam com as cartas, através das cartas. E certa vez eu recebi de alguém essa poesia, que na verdade eu não sabia que era um texto bíblico, e certamente a pessoa que me enviou também não. E então ela dizia exatamente isso: olha, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. E quando li, falei: puxa, que coisa linda, que poesia mais linda. E comecei a enviar para as outras pessoas também. De maneira que muitos conhecem esse texto não apenas no aspecto religioso, mas muitos conhecem como uma bela de uma poesia universal. Mas importante é para nós que se trata da palavra do nosso Deus. Quando ela diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. A língua dos homens significa uma língua que você fala e as pessoas compreendem. A língua dos anjos significa uma língua que você fala, mas as pessoas não compreendem. E uma única vez na Bíblia é citado a língua dos anjos, exatamente aqui em 1 Coríntios 13. E você poderia perguntar: mas pastor, quantas línguas os anjos falam? A Bíblia não faz nenhuma menção em relação a isso. Será que os anjos têm línguas próprias? Também a Bíblia não fala nada a respeito disso. Por quê? Porque o foco principal da Bíblia é a comunicação dos homens com Deus e não com anjos. Amém? Então quando ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, eu sou como o bronze que soa, sou como o símbolo que retine. Está dizendo que o amor é mais importante do que qualquer som, do que qualquer barulho, do que qualquer língua que se possa falar nesse mundo. O amor é mais importante do que qualquer língua desconhecida. Porque se eu chegar para Deus, ainda que eu seja a pessoa mais culta, mais
intelectual, mais estudada do mundo. E se eu chegar para Deus e dizer: Deus, eu falo todas as línguas. Aonde eu for, posso ir na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo, eu consigo falar todas as línguas. Deus vai dizer para mim assim: e daí? Mais importante do que tudo é o amor. Amém, queridos? Eu posso me tornar o melhor comunicador do mundo. Se não tiver amor, eu sou como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ou seja, um barulho, só barulho, apenas barulho. Agora, nós encontramos aqui alguns níveis de ciência. A palavra está falando de alguns níveis de ciência. Eu quero pensar um pouquinho com você. E o primeiro deles é o dom de profetizar. É a ciência do futuro. É o dom de conhecer o que está por acontecer e de falar aquilo que vai acontecer. Profetizar é falar aquilo que vai acontecer. É algo totalmente sobrenatural. É algo totalmente espiritual. Ainda que eu conheça toda a ciência. Então ele vai falar aqui de vários tipos de ciência, vários níveis de ciência. E o primeiro é a ciência do futuro. Ainda que eu seja o melhor profeta do mundo, que eu diga sempre aquilo que vai acontecer, que eu tenha uma visão daquilo que é possível. Isso é profetizar, é quando você tem uma visão daquilo que é possível acontecer, daquilo que pode acontecer, mas é somente pela graça de Deus e não através da força do homem. Então você declara a palavra, você profetiza aquilo que ainda vai acontecer, aquilo que é possível acontecer somente por intermédio de uma intervenção divina e não por nenhuma capacidade do ser humano. Alguns confundem profetizar com dar um comando a Deus. Alguns pensam que profetizar é dar ordens para Deus. Não tem nada a ver. Deus é o Senhor. E o servo não é maior do que o seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Um outro nível de ciência aqui é o mundo dos mistérios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor nada serei. Eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, aqui é um outro nível de ciência, o conhecimento dos mistérios. O que seria isso? As coisas profundas, as coisas mais profundas da vida. Por exemplo, o sentido da vida. As coisas que não são acessíveis a nós, que não são acessíveis aos homens, ainda que eu conheça todos os mistérios, todas as coisas mais profundas de Deus, todas as coisas que não são acessíveis a nós, se não tiver amor, de nada valeria. A Bíblia nos diz em Deuteronômio, no capítulo 29, no verso 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. São os mistérios. Mas tem coisas reveladas que Ele concede a nós, Ele nos revela. Amém? Um outro tipo de ciência aqui. Todo tipo de conhecimento, quando Ele diz, ainda que eu conheça toda a ciência, ainda que eu tenha todo e qualquer tipo de conhecimento que possa existir, desde uma plantinha vegetal, desde alguma coisinha da natureza até astronomia, ainda que eu tenha toda a ciência, todo tipo de conhecimento, ainda que eu conheça cada célula do meu corpo, ainda que eu conheça tudo aquilo que pode ser conhecido, se eu não tiver amor, de nada valeria. Queridos, Deus deseja que o homem se aprofunde
em conhecer as coisas? Sim, Deus deseja, não é proibido o homem se aprofundar no conhecimento das coisas. Amém, queridos? Por quê? Porque quando você passa a conhecer, há um sentimento em você de satisfação, não é? Há um sentimento, há um senso de alegria por conhecer alguma coisa. Então, Deus deseja que a gente se aprofunde nos conhecimentos das coisas. Agora, Deus deseja que o homem seja feliz. E quando você passa a conhecer as coisas, você sente-se realizado. A Bíblia diz no Salmo 34, no verso 7, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então agrada-te do Senhor, procure agradar ao Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Muitos querem ser felizes, muitos querem que os seus desejos do seu coração sejam realizados, mas não querem agradar a Deus, não querem Deus, não. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, agrada-te do Senhor, e como consequência disso, Ele satisfará os desejos do teu coração. Outro nível de ciência aqui, ainda no verso 2, quando ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Outro nível de fé aqui, um outro nível de conhecimento aqui, que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Aquela pessoa que acredita nas possibilidades. Aquela pessoa que acredita que não há obstáculos, que não há barreira para Deus, que não há impossível para Deus. Ainda que eu tenha essa fé, a ponto de transportar montes. Sabe quando todo mundo olha e fala assim, não tem jeito, mas a pessoa fala assim, tem jeito. É quando todos dizem, não é possível, mas a pessoa fala assim, é possível. O meu Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 18, no verso 14, por acaso, para o Senhor, existe alguma coisa demasiadamente difícil? Aquela pessoa que crê que não tem barreira, não há nada difícil. Tem gente assim, queridos, tem muita gente assim para todo lado. Tem gente assim que você fica assim maravilhado, pessoa tão otimista, tão para frente, pessoa tão positiva. A casa pode estar caindo, ela fala assim, não, a gente vai juntar os escombros e vamos fazer melhor. A glória da segunda casa será melhor que a primeira. É esse tipo de ciência, amém? Mas há um outro aqui agora no verso 3 que diz assim, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ciências sociais é um tipo de ciência também, ciências humanas. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu tenha uma abnegação tão grande a ponto de entregar o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Pensa no que isso significa. Você pegar todos os teus bens e distribuir entre os pobres, você ficar sem nada. Você pegar o seu próprio corpo para ser queimado, entregar o seu próprio corpo para ser queimado. É a ciência de ver os outros melhores, de ver os outros se desenvolvendo. É você se alegrar quando o outro cresceu, o outro melhorou de vida. Não tem gente assim que se preocupa? Não tem gente que se preocupa até com os animaizinhos que estão na rua, perdidos? Queridos, todos esses tipos de ciências que nós estamos pensando aqui, elas abrangem o universo inteiro.
eu e você estamos inseridos nesses tipos de ciência. Amém? Ou por estarmos profetizando, ou porque somos comunicadores de alguma forma, de alguma maneira, ou uma ciência diferente, ou através de empreendimentos, ou através de atividades sociais. O professor que dá sua aula, aquele que está envolvido, trabalhando na área da saúde, o psicólogo, o pastor e por aí afora. Eu e você fazemos parte desse mundo, dessa variedade de ciências. Agora, uma pergunta que poderia ser feita: pastor, por que tudo isso e o que é que tudo isso tem a ver hoje conosco? Há uma questão aqui, queridos. Há um problema aqui. Será que alguém alcança a felicidade apenas fazendo o melhor do que ela faz, daquilo que ela faz? Na sua profissão, nos seus afazeres, nas suas ocupações, será que a pessoa consegue plena realização, plena felicidade, apenas sendo o melhor naquela área do que ela faz? Será que o melhor mecânico da cidade é uma pessoa feliz por isso? Será que o melhor professor, o melhor pedreiro, a melhor costureira, será que o melhor advogado é feliz por ser o melhor da cidade? Será que aquela pessoa lá da assistência social, ela é feliz por dar o seu melhor? A resposta da Bíblia está aqui no verso 2 e diz assim: se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Se eu não tiver amor, nada disso serei. Eu não serei nada se não tiver amor. Muitas vezes o empresário está na sua empresa, está vendo sua empresa prosperando, mas dentro dele ele não está feliz. Às vezes o psicólogo está lá na sua função, ajudando tantas pessoas, mas ele mesmo sabe que por dentro dele está um buraco, ele está precisando de ajuda. De repente aquela pessoa que dá tanta assistência aos pobres, ajuda tantas pessoas, mas dentro dela está um vazio. Ela está cansada. Você sabia que fazer o bem também cansa? Muita gente não sabe que fazer o bem também é cansativo. Até aquela pessoa que está lá ajudando todos os pobres que ela consegue, ela precisa também tirar um período de descanso. Ela precisa também tirar umas férias. Sem amor, eu nada serei. Paulo está dizendo, olha, você pode falar com todos os anjos, você pode se comunicar com todos os anjos, com Gabriel, com Miguel, com os arcanjos, com os serafins, com os querubins. Você pode ser o melhor comunicador do mundo, você pode ser o comunicador mais persuasivo da terra. Se não tiver amor, é como o bronze que soa, é como o símbolo que retine. Hoje nós não conhecemos muito o bronze que soa. O símbolo que retine até que a gente conhece um pouco mais. O que ambos têm de comum é que fazem barulho. O bronze que soa seria o sino de bronze. O símbolo que retine seria o prato da bateria. Aqui é usado para dar harmonia, no momento certo, na altura certa, no tom certo.
Mas quando esses tipos de barulhos não estão no momento certo, quando passam do limite, começa a ficar chato, começa a incomodar e ninguém quer ficar perto. O que Paulo quer dizer é que se eu fizer tudo isso, ainda que eu tenha toda essa capacidade aqui, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. É uma analogia, está fazendo uma comparação com aquele tipo de pessoa que se torna chato. No início você começa a ouvir um sino batendo lá longe, parece, não incomoda tanto, mas com o passar do tempo, aquele bronze batendo, aquele sino batendo, começa a incomodar. Queridos, o amor é a verdadeira alegria do cristão. Por quê? Porque o amor não aparece, é discreto, mas é muito eficaz. Não é barulhento, não se destaca, não se sobressai. É sempre discreto, porém muito eficaz. Vai produzir muito. Se não tiver amor naquilo que se faz, nada vai preencher o vazio do coração. Não adianta, é a palavra de Deus que ensina para nós. O profeta pode ser o profeta mais famoso da cidade, aquele que todo mundo vai lá procurá-lo para receber uma palavra. A profetisa pode ser a profetisa mais conhecida da cidade. Se não tiver amor, de nada adianta. Ela pode ser a melhor profetisa, mas se não tiver amor, se não fizer com amor, com o tempo ela vai se sentir um objeto de uso das pessoas, e ela vai se enfadar daquilo, ela vai se cansar, se não tiver amor. O professor pode ser o melhor professor, mas se não tiver amor, com o tempo aquela aula, ele não vai aguentar mais dar aquela aula. O filósofo pode ser o melhor filósofo, se não tiver amor, com o tempo ele não vai aguentar ensinar mais. O cientista pode ser o melhor, se não tiver amor, com o tempo ele não vai aguentar mais saber. Sem amor, ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, nada disso me aproveitará. Todo mundo vai estar feliz, abençoado, mas eu vou estar vazio, vou estar triste. Agora note uma coisa importante aqui. Você pode observar que Paulo usou aqui exemplos extremos. Pegar todos os teus bens, dar aos pobres, você ficar sem nada. Você entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Paulo pegou exemplos os mais extremos possíveis. Para quê? Para mostrar que essas coisas extremas em si mesmas não satisfazem. E se essas coisas extremas em si mesmas não satisfazem, quanto mais as pequenas, quanto mais as coisas miúdas. Agora, há um outro problema aqui, e eu gostaria que você pensasse nisso com muito carinho. É a maneira como a palavra de Deus descreve o amor. O significado da palavra amor. Porque amor é a palavra mais mal interpretada do mundo. Amor é a palavra mais mal usada do mundo. As pessoas dizem: eu amo a Deus, eu amo o meu carro.
Eu amo a Deus, eu amo uma boa feijoada. Usa-se a mesma palavra. É importante como a Bíblia descreve o amor, define o amor. E tudo está aqui nesse texto que você leu comigo. A descrição que a Bíblia traz do amor é muito mais profunda, é muito mais elevada do que nós podemos entender. É muito mais profunda e mais elevada do que eu posso dar. É chocante. A definição de amor na Bíblia é chocante e ela exclui a todo mundo. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, que escreveu. Observe comigo. Quando nós lemos só o amor te faz feliz, o que a gente pensa? Bom, então eu vou amar. Legal, vou amar então, vou me encher de amor, vou sair dando amor para os outros, recebendo amor. Mas o significado de amor é muito mais profundo do que nós possamos alcançar. É muito mais profundo do que nós podemos dar. Será que você consegue alcançar, absorver essa definição de amor que está aqui na palavra de Deus? Será que você conhece alguém, alguma pessoa capaz de encarnar o amor, essa descrição de fato, o significado do amor? Atente para o verso 4, começa no verso 4 dizendo assim: o amor é paciente. Uma pessoa pode ser muito paciente, mas até um determinado limite. Chega uma hora que o mais paciente desse mundo vai chutar o balde. Até o mais paciente do mundo. Chega um momento que vai explodir. Depois ele continua dizendo: o amor ele é benigno. Ou seja, essencialmente bom. O amor não arde em ciúmes. Pensa num casal apaixonado. Um marido apaixonado pela esposa. De repente alguém começa a dar em cima da esposa. Será que ele não vai arder em ciúme? A esposa que ama seu marido, apaixonada pelo marido, e de repente vê alguém dando em cima do marido, você acha que ela não vai arder em ciúmes nunca? Aí ela continua, a palavra continua: o amor não se ufana, não se vangloria. A pessoa, ela é boa no que faz. A pessoa é um profissional top, de primeira. Ela nunca se vangloria. Pode ser que não, em palavras, em gestos, mas quando ela se coloca diante do espelho, ela fala: oh, uau, é nóis. Continua: o amor não se ensoberbece, não é arrogante. A pessoa pode até disfarçar a arrogância debaixo de uma humildade bem, muito bonita, muito maravilhosa, mas lá no fundo, ela sente que tem alguma coisa de arrogante. Às vezes a gente se pega, não sei se acontece com vocês, já aconteceu muito comigo. De repente faço um trabalho, alguma coisa, e vem aquele sentimento de: uau, hoje você... Que Deus nos ajude. Amém, queridos? O amor não se ufana, não se vangloria, não se ensoberbece.
não se ensoberbece. Com certeza, há muitos que dizem, aparentemente é uma pessoa que não tem soberba nenhuma, mas dentro dela ela está dizendo assim: oh, glória a eu. Glória a eu, glória a mim, bendito seja o meu nome. Diga: Senhor, me ajude. Continuando, verso 5, diz assim: o amor não se conduz inconvenientemente. É a pessoa que sempre sabe o lugar onde ela está, a hora certa, a hora de falar, a hora de calar, a hora de entrar, a hora de sair, a hora de falar chega. É a pessoa que não se conduz inconvenientemente. Continuando, ela diz assim: não procura os seus interesses. É a pessoa que sempre dá um lugar para o outro. Vai você primeiro, por favor, passa na minha frente. Sempre. Será? Continuando, diz assim: não se exaspera. Ah, hoje eu pego ele. Hoje ela não me escapa. Eu pego. Não se exaspera. Continuando, ele diz ainda assim: não se ressente do mal. Nunca fica amargurado. Não fica ressentido. Não fica ferido. Não fica com uma espada preparada para chegar o momento de poder apunhalar. Não fica com o alfinete preparado para quando chegar o momento poder dar uma alfinetada. Não se ressente do mal. Continuando, diz: o amor não se alega com a injustiça. Dependendo da pessoa, sofreu uma injustiça lá, a pessoa fala: que pena, coitado, coitada. Dependendo da pessoa que sofreu injustiça, a pessoa fala: bem feito, mereceu, foi bom para aprender, se lascou. Continuando, e essa injustiça, não se alega com injustiça, vale para qualquer tipo de pessoa na face da terra. Amém? O amor não vai se alegrar com nenhum tipo de injustiça. Desde o faxineiro até o presidente. Toda injustiça será sempre uma injustiça. Amém? Queridos, na boa, será que existe alguém que consegue encarnar isso, tudo isso, toda essa definição bíblica do amor? Mas regozija-se, não se alega com injustiça, mas se alega com a verdade, se regozija com a verdade. Agora vem a parte mais difícil. Ainda tem uma parte mais difícil ainda. Observe, continuando, diz assim: tudo sofre. Tudo sofre. Está recebendo pancadas, está debaixo de pancadas, mas a pessoa está firme. Tudo crê. Quando todo mundo diz assim, não tem jeito, a pessoa fala: eu creio. Tem jeito. Ah, aquele lá está perdido. Não, não está perdido. Eu creio. Tudo crê. Não dá mais. Vamos dar mais uma chance. Continuando, diz assim: tudo espera. Tudo suporta. É a pessoa que está sempre apaziguando. Calma, espera, vamos dar um tempo. Calma, tenha paciência. Tudo espera,
tudo suporta. Vinícius de Moraes, que é uma grande referência de intelectualidade, Vinícius de Moraes escreveu um poema que ficou muito famoso. Na verdade, um soneto. E o seu poema diz assim, uma frase diz assim: o amor é eterno enquanto dura. O apóstolo Paulo diz assim: o amor jamais acaba. Ainda bem que Vinícius de Moraes foi sincero. Entre aspas, ele colocou assim: o amor que eu tive, se pudesse, eu diria para ele: não, você não teve. Você não conheceu o amor. O amor tem um nome, o amor é uma pessoa, o amor é Jesus. Amém. Paulo diz: o amor jamais acaba. Será que alguém consegue encarnar toda essa descrição de amor? Aí alguém poderia dizer: mas pastor, se para ser feliz eu preciso amar, e amor é isso que a Bíblia diz, eu não consigo. Não há quem consegue. E por que está na Bíblia? Se ninguém consegue amar, se amor é tudo isso, e se eu não consigo me realizar e ser feliz se eu não amar, como é que eu fico? O que é que eu faço? Sabe como nós ficamos? Sabe por que tudo isso está na Bíblia? Para que nós venhamos a estar numa situação, numa posição de completamente dependente da graça do Senhor Jesus e do poder do Espírito Santo. Amém. Para que nos sintamos completamente, mas radicalmente dependente da graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e do poder do Espírito Santo. Queridos, eu posso ler a Bíblia 10.000 vezes de joelhos, apenas isso não me fará feliz. Todas as minhas qualidades, todas as minhas virtudes, toda a minha capacidade em si mesmas, nada disso vai preencher o meu coração. Jesus é o amor. Deus é o amor. Isso está aqui para nós, para que nos possamos reconhecer. Essencialmente carentes da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Humildemente dependentes da graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e do poder do Espírito Santo de Deus. Só em Deus alguém consegue ser feliz. Amém? Só em Deus alguém consegue ser plenamente realizado nesta vida. Amém? Curvemos nossas cabeças diante dele. Querido Deus e Pai, nós somos teus adoradores, ó Deus, e nos prostramos nessa manhã diante de Ti, numa dependência completa do Senhor, radicalmente dependente do Senhor, radicalmente dependente da graça do Senhor e da sua misericórdia. Somos radicalmente dependentes, necessitados do teu amor, da tua graça, que é maior do que a vida.
Como Paulo declarou, a tua graça me basta. A tua presença é o que eu mais preciso, Senhor. E nessa manhã, prostrado diante do Senhor, declarando a tua santidade, a tua grandeza, a tua soberania, adorando ao Senhor no teu santo monte, porque tu és santo. Todos os povos, todos os homens, todas as nações que fizeste, virão e se prostrarão diante de ti. Glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas grandes maravilhas. Ó Deus amado, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Com a tua fidelidade, Senhor, com o teu braço santo, forte e poderoso, estendido sobre nós, é o que nos faz feliz. É a tua mão, Senhor, a tua destra elevada, ó Deus, a tua justiça, tudo isso, Senhor, são a base do teu trono, a tua benignidade, a tua verdade, tudo isso vão adiante do Senhor. Somente a ti adoraremos, somente a ti eu adorarei, somente a ti eu servirei, em espírito e em verdade. Só tu és digno de receber toda a glória, toda a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Por tua vontade todas as coisas existem. Por tua vontade eu também existo. Por tua vontade eu também fui criado. E a ti, portanto, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Momento então de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Tome aí o seu pedaço de pão, eu quero consagrar a Deus e celebrar com você, mesmo à distância. Deus está aqui, está também aí. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este pão, que era simples pão, mas ao ser consagrado ao Senhor, ele se torna o símbolo do corpo do Senhor Jesus, pregado na cruz do Calvário, para pagar o preço do meu pecado. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti esse cálice, que se torna agora o símbolo do sangue do Senhor Jesus, pregado na cruz do Calvário, para pagar o preço do meu pecado. Em nome de Jesus. Em memória de Jesus, você pode tomar o seu pão, vamos comer juntos. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Louve ao Senhor, louve e adore ao Senhor, em espírito, em verdade. Te adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus, por tua morte na cruz, por teu sangue derramado, pela dor que o Senhor sofreu na cruz do Calvário, no meu lugar. Não tenho palavras, Senhor. Recebe o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as ofertas. Se você trouxe algo para Deus, quero estar orando, abençoando. E depois de orar pelos dízimos e ofertas, eu gostaria de orar por você que está aqui no templo. Se você precisa de uma oração especial, se está com alguma necessidade, pode vir à frente, eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, graças por cada dízimo, por cada oferta dos teus filhos que têm sustentado a casa do Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. É muito mais bem-aventurado dar do que receber. Então eu abençoo cada recurso financeiro, cada centavo desses recursos financeiros que teus filhos têm trazido na casa do Senhor, Pai.
Deus, eu oro pelas pessoas que estão com alguma enfermidade. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, espírito de cura, venha completamente sarar, pela tua graça, pelo teu grande poder, pela tua misericórdia. E eu oro por cada lar, por cada casa que está conectada a esta palavra. Em nome de Jesus, eu peço, Deus, em nome de Jesus, envia teus anjos em cada lar, ó Pai. Abençoa cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua família, com a tua casa, hoje e sempre. Amém. Shalom. Aplauda ao Senhor. Amém.